Quando o assunto é BRICS, o Brasil está na foto. O país é o primeiro na sigla que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É também um dos principais responsáveis pela criação do grupo durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O BRICS foi criado ali naquele período depois da crise de 2008, né, um período em que a diplomacia brasileira era muito ativa através do ministro Celso Amorim, e o Lula era um grande personagem internacional também. Né? Deve lembrar que depois que o Obama toma posse, o Obama chama ele de o cara, né? Então o Brasil tinha uma presença internacional. Naquela altura, já com um governo que já estava em segundo mandato, o Brasil é considerado um país pacifista, um país que não tem muitas pendências com outros países, então a tua capacidade, um país simpático, né? A tua capacidade de fazer articulações cresce muito, diferente dos outros países BRICS. Então isso deu ao Brasil, digamos, um protagonismo no interior desse país, inclusive fazer a ponte entre os BRICS e os outros países. Tempos em que se buscava ampliar as relações internacionais. Eu acho que a política externa do presidente Lula foi marcada por essa busca de diversificação de parcerias, de criar novos grupos, e o país crescia, o país também tinha uma presença internacional muito forte, decorrente inclusive, digamos assim, dos avanços que eram feitos internamente, né? O Brasil tinha uma política internacional muito ativa, tinha se oposto à guerra do Iraque, tomou essas atitudes no OMC, tinha uma política africana muito intensa. Tudo isso fazia do Brasil um parceiro, digamos, liderava um processo de integração na América do Sul, efetivamente, não vamos dizer que não, que era verdadeiramente isso, e tudo isso fazia do Brasil um parceiro muito atraente. Claro que há outros países importantes também, né? O México, por exemplo, que participou conosco, no G5, o Egito, a Argentina, aí depende, são as geometrias variáveis, mas esses países têm muito peso, e o Brasil dentro desses países também. Esse processo no qual o Brasil se colocava como protagonista, ele começa a ser arrefecido pelo fato de que o Brasil começa a viver, principalmente a partir de 2014, uma crise econômica bastante grave, que se torna agudíssima já em 2015, e acompanhada de uma crise política. Nesse momento, o Brasil perde um pouco a sua capacidade de interferir ou de liderar o próprio grupo BRICS, e nesse momento, no momento em que a gente tem um governo cuja legitimidade é questionada, de um lado, e de outro lado, que se apresentou desde o seu início como um governo que buscaria realinhar o Brasil às potências tradicionais, o Brasil perde protagonismo no interior dos BRICS. Essa perda de protagonismo é marcada pela imagem do presidente Michel Temer na cúpula de Goa, na Índia, em 2016, destacado dos chefes de Estado. O futuro do Brasil no BRICS é tema polêmico. A política externa do governo que assumiu após o impeachment da presidenta Dilma Rousseff ainda deixa dúvidas. Para analistas, a presença do Brasil no grupo é um caminho sem volta, mas não há consenso a respeito da amplitude desta participação. Eu acho que nesse processo o governo Temer se afasta, digamos, tensiona um pouco com a Rússia, não é? Porque sinaliza o tempo todo que no plano internacional que é um alinhamento mais automático com as potências ocidentais, né? E nesse sentido, como a Rússia é um outsider dentro desse quadro político internacional, vai seguramente tensionar com a Rússia. E, digamos, no caso da África do Sul, que o Brasil tem relações históricas, e historicamente, digamos, o PT e o Congresso Nacional Africano, que é o partido do presidente Zuma da África do Sul, sempre tiveram relações políticas boas, né? Então provavelmente também com a África do Sul as relações agora ficam estremecidas com a questão da ruptura institucional, do golpe, como queira chamar no Brasil, né? Eu acho que agora o BRICS hoje faz parte do que a gente chama dos interesses permanentes do país, né? Enfim, o importante numa política externa é que ela tenha continuidade nos seus diferentes governos. Ela vai ter continuidade na medida em que ela reflita os interesses permanentes do país. Evidentemente que, enfim, há circunstâncias concretas, enfim, do estado das finanças públicas, do nível de articulação das diferentes burocracias governamentais, mas me parece muito evidente que não há nenhum recuo ou hesitação quanto ao fato de que o BRICS é um interesse permanente do Estado brasileiro.
Mas mudanças no tabuleiro da política externa internacional podem frustrar os planos do governo Temer. A eleição de Donald Trump nos Estados Unidos dificulta o afastamento do Brasil dos BRICS. O governo do Temer, Serra, eles apostavam na possibilidade de reaproximação com os Estados Unidos, fazer junto com a Argentina, os países da Aliança Pacífica e o México um ALCA 2.0, e Hillary Clinton seria a pessoa perfeita para fazer isso. Então, isso, portanto, a eleição do Trump dá um nó na cabeça desses formuladores. A única coisa nova que o Serra anunciava que ia fazer seria essa, mas para você fazer um acordo, você precisa dos dois lados. E agora já seria difícil, agora é impossível. Ou seja, o Serra acha que ele estava com a chave na mão, mas não tem mais porta, tem um muro. Então, ele não vai conseguir. Então, ele vai ter que se rearticular e redescobrir a importância dos BRICS, por exemplo, entre outras articulações. Redescobrir a importância do Mercosul, ou seja, dar continuidade de forma mais modesta, com talvez menos ideologia, menos palavras mais políticas, às políticas a política externa do Lula Dilma. Para a sociedade civil, não basta que o país se mantenha no grupo. Este papel de motor dessa preocupação, de expansão dos interesses da sociedade e de uma agenda de direitos, com todas as dificuldades que isso podia ter e com todas as contradições que tem dentro dos BRICS, era um papel que, evidentemente, o Brasil levava com maior impulso. E me parece que isso está claramente fora de perspectiva para esse governo. Se a participação do Brasil deixa dúvidas, a forte presença da China também é motivo de controvérsia. Qual o real peso da China? Esse é o tema do próximo episódio da série.